Salve, galera! Mais um Que Confusão. E hoje, Gutão Correia... Dude Cardoso. Tu faz pra me sacanear, né, cara? Eu não faço pra te sacanear. Tu acha que eu faço isso de propósito? Não. Mariazinha, hoje em novo horário. E é especial. Meu Deus. Que hoje dá pra tomar aquela cervejinha. Com certeza. Pra receber esse convidado também tinha que ser um horário especial, né? Tinha que ser diferenciado. Ele é especial. Demais. Ele é um preto gato maravilhoso. Ele é tudo de bom. Esse cara é maravilhoso, velho. É? Tô encantador por ele. Eu sou apaixonado por ele. Eu posso apresentar, então? Tudo que ele faz, eu imito. Quase Opa, tudo. Quase. Ih, olha. Dudinha, quem é o Super? Esse é super também. Esse Cara, é demais, velho. como eu dei dica lá no Instagram, eu não sei como o pessoal não acertou. Era impossível. Palestrante, apresentador, educador. Gente, ele faz 1001 coisas nesse mundo. E ninguém acertou. Posso falar outra coisa que ele tem? Pode falar. Ele é um preto gato. Não tem como deixar essa passar, né? Não tem como. Eu concordo. Não tem como. Mas eu preciso trazer outra galera antes. É? Eu preciso lembrar, assim, pessoal, lá de 2017, que estudou comigo, lá no terceirão, volta um pouquinho. Lembra aquela entrevista que ele fez com a gente? Lá no Instituto Estadual de Educação. Ah, foi? Será que ele lembra desse momento? Vamos perguntar pra ele depois. Os formandos de 2017. Vamos perguntar pra ele. E aí? Quem é o Super? Quem é ele? Quem é? Edson, E aí, bem-vindo, cara! salve! Rapaz, eu tô aqui só olhando, cara, doido pra fazer uma intervenção. Cara, assim, é porque Guto, primeiro, tu cria uma expectativa nas pessoas. Ah, é? Tu tem que tomar cuidado com isso. As pessoas criam uma expectativa assim, o cara é um preto gato, é um preto lindo. As pessoas ficam imaginando, cara, vai aparecer um deus de ébano na parada. Daqui a pouco aparece o Edson. Cara, isso é uma decepção. Não faça isso, velho. Não, mas muito obrigado pelos elogios. Cara, que honra estar aqui, viu, gente? Muito obrigado. Bem-vindo. Pelo convite. Esse convite já foi feito há um tempo, né? Já foi feito há um tempo. Ontem. Mas a gente tem uma agenda... Sim, eu imagino. Né, velho? É porque né, velho? Trabalhar, né? Trabalhar. Trabalho é o meu sobrenome. Então, eu tenho uma agenda bem complexa, tenho um filho pequeno. É aquele rolo que a gente sabe, né? Sei. E, Maria, que honra... Prazer. Agora eu vou te dizer uma coisa, linda. Fala. Eu não lembro dessa entrevista, Meu cara. Deus. Não, vou fazer a galera de 2017 lá no teu Instagram lembrar desse momento. Sério mesmo? Não faz isso? Sério. Não faz isso. Perto da gente se formar. Sério? Quando fazem campanha pra alguma participação minha em alguma coisa no Instagram, cara, funciona, sabia? Ah, então eu vou levantar cara. essa ação. Cara, já rolou várias paradas, assim, várias paradas rolaram, assim, cara, teve uma que me marcaram mais de 350 vezes. Meu Deus. Não Sim, tem nem senhora. como não ver, né? Amiga, aí eu digo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu consegui fazer, encontrei a pessoa responsável. Digo, irmão, o que você precisa, velho? É que os caras estão me marcando demais, né? Mas consegui. Mas me conta, como é que foi essa história? Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Vamos voltar lá em 2017. Bora a lá. gente ia se formar. E aí, digamos que a gente não era uma turma fácil, assim. Mas também, digamos que era a preferidinha da escola. E um dia surgiram que tu apareceu na escola, que tu tinha que fazer uma entrevista com os alunos. E escolheram o pessoal do terceirão. Eita. Bem naquele dia foi a minha turma. E qual era o tema da parada, tu lembra? Nossa, eu nem lembro mais. Mas era alguma coisa relacionada à educação. Bem forte, assim. Eu falo bastante de educação. Fez questões bem fortes pra nós jovens, a gente responder sobre educação. Tanto que na época eu já pensava em fazer pedagogia, e hoje eu faço. Então, uma das conversas rolou e foi muito massa. E depois eu te mostro o vídeo, porque eu tenho guardado. Eu falei, não, Eu esse quero ver essa momento... parada. Vamos mandar pra ele depois. Depois eu 2017, amigo, olha, o tio ainda não era bem tiozão, né? O tio era só tio, né, velho? Mas que honra, cara. Que bom, que bom, que bom. Então é a segunda vez que a gente troca ideia. Sim, é a segunda vez. Tempo. Agora com esse rapaz aí, velho, É olha... de tempos, né? Ah, não, sim. O Guto é mais novo. É mais novo, né? Bem mais. Garoto, pessoal, uau! E nós crescemos em as áreas mais pipeiras do maciço do Morro da Cruz. É verdade. Morro do Céu e Morro da Malária não tem Meu igual. Deus. São as áreas mais pipeiras do lugar, entendeu? Alguns aprenderam a soltar pipa com uma certa excelência, né? Eu corria muito bem atrás de pipa.
Corria muito bem, mas Eu não era bom, Na pipa Não era bom, né? pipa não. Pipa. Não era bom, Na né? bola eu ainda vou bem, mas na pipa... Não, eu nem na bola, rapaz. Meu Deus, Ed. Na pipa eu mando legal, mas eu corria mais Pra caçar ali a pipa. pra pegar pipa. Pipa no ar é passarinho, né, velho? Não é essa parada. Passarinho, é isso aí. Não, mas eu andava bem. Agora futebol, filho, cara, essa eu fico devendo mesmo, assim. Meu Deus. Não tem jeito, cara. Habilidade zero, não tem jeito. E aí, mas eu sou um bom torcedor. Mas é isso que é você bom, também... isso é bom. Ele passou a explorar um outro esporte que depois a gente vai trocar uma Claro. ideia com ele, falar um pouquinho, né? Mando bem. Mando bem. Não, daí eu me defendo. Lá vai bem, né? Vai Me lá. defendo bem. Você sabe que no tempo do colégio eu joguei muito tempo. Eu não tenho aquela altura legal, né? Pra coisa. Nem eu. Mas pode perguntar pro Maclaf, pro Tiagão, essa rapaziada aí. Eles sabem que eu já mostrei meu talento ali naquelas quadras. É mesmo, Com velho? certeza. É com mesmo? certeza. Olha isso, tá vendo? Eu vi. Tá vendo? Não, a gente vai descobrindo coisas aqui, Ed, de todo Vai, né? mundo. Não é só do nosso convidado. Não, tem diversas coisas que a gente... Não que a gente esquece, mas que a gente acaba deixando de lado, né? Realmente. Tem fases da nossa vida que a gente acaba deixando, infelizmente, assim. Tem coisas que as pessoas me falam assim, cara, tu lembra que tu fez isso? Eu digo, cara, que massa. Essa fase foi muito legal. Que bom que tu me lembrou disso. Que bom que tu voltou a reviver. Mas às vezes a gente lembra, mas precisa que alguém acione, né, esse gatilho pra gente. Tu sabe que eu lembrar. tenho uma dificuldade gigantesca, cara. E assim, é cientificamente comprovado isso. Que a gente vai... As pessoas que trabalham com comunicação, tomem cuidado com isso, tá? Elas tendem a esquecer das coisas. Porque, vejam como é a minha vida. Todos os dias eu decoro algo, Certo. aprendo muito sobre algo, isso é muito legal da minha profissão, e eu esqueço. Todos os dias, religiosamente, eu faço isso. Entendeu? E aí, qual é o combate dessa parada? É a leitura, né? Sim. É a leitura, é você assistir um bom documentário, é você assistir uma boa série, enfim. Mas a leitura, sobretudo, é o que combate essa parada, entendeu? Mas é muito doido, assim, porque eu simplesmente esqueço de algumas fases da minha vida. Sim. O que é horrível, É. sabe? É horrível, assim. Mas aí eu encontro amigos. Por exemplo, o Guto, cara, a gente é amigo há muito tempo. Muito tempo. Então, certamente ele tem lembranças, né? Que eu não tenho mais, mas que ele consegue trazer à tona. E, consequentemente, os nossos amigos, né? Que a gente encontra no cotidiano, no dia a dia. certeza. Enfim. Tô aí. Podem perguntar que eu respondo, velho. Pois é, porque tá com aquela coisa do jornalista, né? O pessoal até falou, como é que tu vai entrevistar um jornalista? Eu falei, tô tranquilo, não entrevisto, eu bato papo lá no podcast. É diferente. Troca ideia aqui, Agora, né? estar aqui nessa situação é muito diferente, tá? É diferente? Qual é a sensação, Ed? Cara, é que na verdade você não sabe o que vem, né? Você não sabe... Não, é verdade. Quando você é entrevistado, por mais que você combine o bate-papo com o seu entrevistado, quando vem a pergunta, quando vem a indagação, você sabe, caramba, alguém tá me entrevistando, Sim. assim. Sabe? Óbvio, eu sempre fui cara de pau, né, Guto? Sempre fui cara de pau, sempre fui desenvolto. Sim. Então eu saio de situações muito complicadas e delicadas dentro de uma estratégia bacana e dentro da oratória que eu aprendi a ter, né? E da malandragem Claro. que nascem com a gente de onde a gente vem. Mas ser entrevistado não me deixa nervoso, mas me deixa apreensivo. Olha. Eu fico Mas daqui, apreensivo. fica tranquilo que daqui só virão coisas boas. Exato, só é coisas relax. boas. Mas é igual, eu tô na condição de entrevistado, não adianta tentar me consolar não, velho. Não, Ed, mas assim, cara, porra, muito obrigado por atender o pedido, por vir. A gente tava ansioso demais pelo Ed aqui. Bastante. Cara, porque na nossa pauta as primeiras 4 pessoas que vocês vão falar, teu nome tava lá de certeza. Falei, porra, eu preciso falar com esse cara. Não só pela amizade, mas pela admiração e porque tu tem muita coisa pra entregar. Muita coisa. Porra, teu trampo é sensacional porque tu é um cara sensacional. Né? Valeu, irmão. Mano, obrigado. e assim, aí já entrando nessa, porque a gente demorou um pouquinho pra chegar nessa gravação, nesse episódio com o Ed, né? Justamente porque tu, faz muita coisa, né, mano? E Faço, como é que tá essa parada aí, mano? Como é que dá conta de fazer tudo isso aí, Ed? Cara, eu já fui mais preocupado com tudo que eu faço. Hoje, eu consigo negar algumas coisas. Certo. Porque é preciso. Só porque é preciso. Senão eu faria tudo, né? Eu nunca imaginei que eu lamentaria que o dia tem só 24 horas. É? Verdade. Então, assim, eu tenho uma rotina muito intensa.
muito intensa de verdade, assim. Eu sou envolvido com muitos projetos dentro da empresa que eu trabalho, dentro da emissora, da empresa de comunicação que eu trabalho, mas fora eu também tenho muitas coisas, muitos projetos. E eu tenho que dar conta. Sim. Então eu comecei a dividir o meu tempo. E foi algo que eu tive que aprender apanhando. Sabe? Apanhando do próprio tempo. Sim. Então eu tive que começar a otimizar o meu tempo. Então assim, cara, eu preciso regrar o meu dia. Como vai ser amanhã? Amanhã vai ser assim. O que eu consigo fazer de paralelo durante a manhã que não atrapalhe o meu emprego formal? Consigo fazer isso. Sim. Então eu comecei a limitar, né? E virou a chave. Passamos para tarde, beleza, saí do trampo. E agora? O que eu vou fazer? O que eu consigo fazer antes de desligar a chave do profissional e me tornar o pai dos meus filhos, o esposo da dona Denise, o filho da dona Inês, o irmão do Renan, Sim. né? Como é que eu vou desligar isso? Sabe? Em que momento eu vou conseguir ter o meu momento de lazer? Eu vou num cinema, que é um outro problema, né? Porque você ir num lugar público, Sim. hoje você é abordado, né? Que era uma coisa que... Eu tenho muita dificuldade com essa parada de figura pública, cara, mas muita dificuldade mesmo, porque eu não me considero uma figura pública. Sim. Eu me considero um prestador de serviço que é conhecido. Ponto. Só que, o que começa a acontecer? Cara, eu pego a minha negona de mão, vou para um showzinho, Sim. né? Vou para um showzinho. Então eu quero ficar um pouquinho de canto, quero curtir, né, e tal. Só que as pessoas... É maravilhoso isso, né? Mas as pessoas gostam muito, gostam de mim e eu acho isso maravilhoso. É impossível não gostar. E aí, pô, obrigado, meu É irmão. impossível, né? E aí tem uma outra coisa. Todos nós temos problemas e a minha imagem está linkada diretamente com os problemas emergentes, principalmente das comunidades. Sim. Quando essas pessoas me veem, as pessoas assim, cara, eu tenho um problema. Ah, é direto. Então eu preciso ser o profissional mesmo na minha hora de lazer. Sim. Então administrar tudo isso é muito louco, sabe? Por mais que eu tente regrar o meu dia, ainda assim ele é carregado de improviso. Ainda assim ele é carregado de improviso. E a única coisa que eu não consegui ainda, eu não tenho problema em improvisar o meu dia, mas a única coisa que eu não consegui foi ter 8 horas de sono. Ah, Eu não consigo ter. Quantas horas eu você te dorme? entendo. Tipo... Num dia que eu durmo bastante, isso, num dia... num dia que eu durmo bastante 6 horas. Mas já aconteceu de dormir 3 horas. De eu dormir apenas 3 horas. Já aconteceu de eu simplesmente não dormir. Direto? Ah, Trabalhar já. direto. Você quer ver um exemplo? Eu faço... Quando eu fazia, ou quando eu faço a transmissão do nosso carnaval, Sim. o desfile das nossas escolas de samba, por todos os motivos óbvios, né? Eu sou a pessoa mais aproximada dessa cultura na televisão catarinense, né? Na televisão catarinense. Eu não estou dizendo que eu sou o que mais entende, né? Mas eu sou o mais aproximado. Então, por tudo isso, por todos os motivos óbvios, né, que estão aparentes aqui, eu sou o que mais trabalha. Sim. E ser o que mais trabalha no carnaval, que é uma transmissão complexa, que é um trabalho que exige muita dedicação, que exige muita entrega, que exige, sabe, que exige muita atenção, eu trabalho demais. Então eu já fiquei em determinados carnavais 3 dias sem dormir. Nossa, bastante. Então hoje eu sou um cara que tenho essa vida doida, mas não me arrisco muito, até porque a gente tem limitações, né? Sim. O nosso organismo cobra, Com certeza. né? Com certeza. Então, assim, 6 horas de sono. Cara, eu quero ter 6 horas de sono. Já que eu não tenho as 8 que todo mundo, né? Que a grande maioria tem, eu vou pelo menos dormir 6 horas. Sim. E aí é o que eu tenho feito. Cara, no carnaval, só dando uma pincelada nisso aí, eu como telespectador, penso que a emissora teve um ganho assim, ó, extraordinário, um ganho absurdo quando te colocou para fazer essa cobertura, porque é nítido assim. Não, às vezes tu tá vendo ali o pessoal transmitindo carnaval e tu sente ali, claro que não, o jornalista ele vai se informar, às vezes não conhece, mas ele vai buscar informação. Então, mas tu vê que às vezes tá lendo e não sei o que e tal e tenta. E no teu caso, cara, não é uma intimidade forçada. Tu realmente conhece a comunidade, tu realmente conhece o pessoal da escola, tu conhece como é que o sistema funciona, como é que a coisa funciona. Então, quando a gente te observa lá na transmissão, né, Maria, fica uma coisa muito natural, assim, uma Sim. coisa muito leve, e acho que foi um ganho, assim, ó.
Cara, de 100 mil% lá contigo lá. Guto, Maria, é assim, tem uma coisa que no carnaval talvez seja mais fácil pra mim falar de pessoas que eu conheço. Sim. Então, aquele momento do carnaval é um momento de confraternização pra mim, de celebração. Porque eu tô falando das pessoas que eu cresci admirando, de uma cultura que eu vivo, que eu estou inserido desde que nasci. Então, aquele momento em que o nosso carnaval, em que a nossa cultura é televisionada, o que eu menos me importa é que tem uma câmera ligada, velho. Sim. Que massa. Eu quero falar de nós. Que massa. Entendeu? E se tem algo que eu também não faço, e vocês nunca vão ver eu fazendo, é tentar fazer algo fora do Edsol. Sabe? Eu acho que é um erro gravíssimo quando comunicadores, apresentadores, jornalistas tentam montar um personagem. Sabe? Nós não somos personagens. Nós não somos personagens. Personagens são aqueles criados dentro das artes cênicas, dentro do entretenimento. Nós somos prestadores de serviços. Então a gente precisa desligar essa chave de que quem está dentro daquela caixinha mágica chamada televisão é famoso. Não existe isso. Principalmente o cara que é o profissional do telejornalismo, né, que está engajado numa comunicação que trabalha os interesses do coletivo chamado sociedade, o cara não é famoso. O cara é um prestador de serviço. Então talvez eu tenha essa parada justamente por isso, sabe? Sim. Eu não paro pra pensar, os caras já me perguntam assim, cara, tu já parou pra pensar no tamanho do trabalho que tu faz, do impacto que tu tem? Eu disse, não. Nunca parou? Nunca vai. Eu não quero parar pra pensar nisso. Se eu parar pra pensar, eu vou me achar importante. Eu não quero me achar importante. Sabe? Eu quero que aquela pessoa que eu estou atendendo, que eu estou me reportando naquele momento, entenda que ela é a pessoa mais importante do mundo pra mim enquanto eu estiver com ela. Massa. Pô. É essa parada. É o que as sabe? pessoas precisam muitas vezes, né? É, velho. Sabe aquela parada de olhar de cima pra baixo? Não, você tem que atender aquela pessoa ali. O que é o problema? É uma rua quebrada, que seja. Sim. Sabe? Às vezes as produções são muito maiores, né? Que não é só o geral, né? Essas coisas. Eu tenho sorte que eu tô navegando dentro de muitas coisas, né, cara? Do minúsculo, que é o geral, que a gente fala que é o factual, de atender as demandas do dia, até os super projetos, né? Sim. Então, e é isso também, tem uma confusão na minha cabeça assim, tá, hoje eu tenho que fazer uma entrada ao vivo e eu vou falar da rua que tá quebrada. Amanhã eu vou estar viajando, participando de um grande projeto, bolando uma super série, entendeu? Depois de amanhã eu fui convidado pelo governo dos Estados Unidos para ir para lá para falar da gente. Cara, então é um bagulho muito doido, sabe? E tudo isso com aquele neguinho da Canela Russa aqui do morro, né, velho? E aí, que eu ainda sou, né, o neguinho da Canela Russa do morro. E aí chega um momento que o cara fica assim, cara, o cara tem que respirar. Mas estar ciente que a gente é prestador de serviço, cara, é o segredo de tudo. Eu acho. Sim, legal, legal. Eu acho que essa parada... Aqui a gente tá tentando se manter assim, Ed, com essa pegada. Eu e a Maria aqui, a gente vem conversando muito sobre isso. A única coisa que a gente incorpora um personagem aqui é energia. Energia, galera. A gente tem que ter energia pra falar com vocês, energia. Cara, no mais, nós somos o que somos. A gente fala do jeito que a gente fala... A gente emite Brinca as do jeito que opiniões que a brinca. gente tem, do jeito que a gente é. Nada diferente. A gente se veste como a gente... Tu vai me encontrar assim... sei lá, posso estar alinhado ou não, né? O bonitão aqui é ele. E aí, na rua, tu vai me encontrar. Bobagem, né, cara? Para, cara. Se tu falar mais uma vez que eu sou bonitão, eu vou começar a acreditar, velho. Eu vou chegar em casa e vou dizer assim... Negona, eu sou lindo, velho. Eu sou um preto gato, mano. Não faz isso não, velho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, a energia... Eu sou movido a energia. Certo. Tá? Então, assim, por exemplo, quando eu tenho uma pauta... Geralmente, vou contar um segredo pra vocês aqui, que é de bastidores do meu trabalho. Ensina a gente. Quando termina o jornal que eu me reporto, geralmente, que entra no horário do almoço... Quando termina aquele jornal, nós pensamos o jornal do dia seguinte. Certo. Naquela reunião, nós decidimos o que eu vou fazer no dia seguinte, que pode mudar tudo, né? Amanhã pode cair uma chuva, pode cair barranco, pode acontecer tudo, né? Pode entrar uma pandemia de Covid, por exemplo, né? Tudo mudou de um dia para o outro para nós naquele dia. Quando a gente decide qual é a pauta que eu vou ter no dia seguinte,
eu não leio a pauta. E aí eu encontro a equipe às 7 horas da manhã do dia seguinte. Naquele momento em que eu entro na viatura da emissora, eu leio a pauta e eu entendo o que eu vou fazer, a caminho do lugar. Não faço nada, não escrevo nada, nenhuma vírgula. Quando eu chego no lugar, eu sinto a energia do lugar. Eu sinto a energia do lugar. E aí eu começo a olhar quais são as abordagens que eu posso fazer. Porque uma coisa é você entrevistar e defender o interesse daquela pessoa, daquela família, daquele coletivo, daquele bairro, daquele município, enfim. Uma outra coisa é você entender tudo que compõe aquilo. E aí eu sinto a energia. E eu tenho sorte de trabalhar com pessoas que são maravilhosas, tá, velho? Que me entendem já. Porque eu não sou um repórter comum. E eu sei disso. Sim. Primeiro, eu não sou um repórter comum porque eu sou preto. Eu sou, né? A gente não tem muitos repórteres pretos, infelizmente, né? Não tem. E a história responde isso. E uma outra coisa é, eu não sou o cara que tenho aquele jornalismo que, cara, eu preciso fabricar a notícia. Não, eu quero sentar que seja numa pedra. Eu vou sentar numa pedra, o camarada que tá comigo, ele vai fazer as imagens daquela situação e aí eu construo o meu texto. Sim. A partir da energia que eu captei no lugar. Parece doido, mas não é, faz toda a diferença, velho. Sim. E a gente vê isso na TV. Isso transmite na Transmite, TV. literalmente, é total. Cara, eu acordo todos os dias assim, ó, pensando, cara, quem eu vou fazer sorrir? Quem eu vou mudar a vida, nem que seja pelo menos um pouco? E enquanto eu não arranco sorriso de pessoas, eu não sou um cara satisfeito naquele dia. E isso acontece todo dia, Ed? Ou às vezes acontece... Cara, eu tenho sorte. Eu tenho sorte, assim. E quando o clima tá muito punk, quando tá muito triste, quando tá muito... a pauta é muito carregada de tristeza, eu acabo encontrando pessoas que me dizem que eu sou um cara importante. Sabe? Puta, cara, tu é muito legal, que bom que tu faz esse trabalho. E aí eu já arranco o abraço porque eu sou o cara do abraço, velho. Irmão, eu amo abraço, de verdade. Então as pessoas quando me encontram, e eu tenho sorte porque esses anjinhos passam por mim, parece que eles adivinham que eu tô num dia péssimo e dizem assim, cara, que bom que tu existe. Cara, tu ouvir isso de alguém que tu nunca viu, que tu nunca... Cara, tu nunca trocou ideia, que tu não conhece, e a pessoa se sente tocada no coração, simplesmente porque eu tô prestando serviço. Sim. Entendeu? Então significa que a tua energia tá dando certo. Mas assim, eu enfrento dias pesados, tá? A gente tá vivendo uma fase muito pesada, sobretudo em Santa Catarina. E acreditem, primeiro, vocês devem saber, né? Mimimi foi inventado, né? Vocês sabem que não existe. Já não existe. Então assim, ó, mano, você ser preto na mídia, em Santa Catarina, que é o estado que mais dá péssimos exemplos pro mundo, né? Não é fácil. Só que nunca foi tão difícil. Tá mais Juro foda, pra né? vocês, nunca foi tão difícil. Só que, como eu sou um filho da fome, da miséria, da dificuldade, da favela, do gueto, da discriminação, do preconceito, irmão, pode bater, eu aguento. Isso. Porque se tem alguém que tem que aguentar, somos nós, que temos isso aqui na mão, ó. Isso. Sim. A gente tem essa responsabilidade Sim. de aguentar. Por quê? Porque atrás de nós tem uma puta multidão esperando pela sua palavra. Esperando pelo seu posicionamento, esperando que você seja escudo. Entendeu? Então, assim, tem dias que eu sofro muito. Sim. Tem dias que eu chego em casa, óbvio, as pessoas me veem sorrindo. Eu tenho um sorriso fácil, Fácil. né? Uma energia boa. Conheço alguém Eu assim tenho uma- também. Eu também. Eu tenho sorriso fácil. Eu sou um cara divertido. Eu gosto de dar pedida, eu gosto de brincar, eu gosto de trocar ideia. Eu não queria gosto... te interromper. Tu é foda, irmão. E tem outra, sabe outra coisa? Tu é gato. Tu é um preto gato. Eu vou falar, Cara, tu é um preto gato. Eu vou chegar em casa, velho. Hoje, falar eu vou pra falar ele. pra Negona. Eu vou dizer pra ela. Negona, seguinte, velho. Eu sou um preto gato. Acabei de ser convencido. Mas tá ligado, irmão? Então é essa parada, assim. A gente vive tempos difíceis. Eu procuro respirar bastante. Eu sou um cara que tem uma ligação, muito embora não tenha um templo de congregação ou de oração, enfim, né? De reza e tal. Mas eu sou um cara que me conecto muito com as divindades. Eu procuro respirar, procuro ter um momento no meu dia só meu, sabe? Só meu. E pra eu tem re- tempo pra eu- pra isso, Ed? Cara, geralmente isso acontece perto de meia-noite, quando o Telzinho já dormiu. Meu Deus. É. E aí eu
vou pro meu cantinho, eu tenho um cantinho do pensamento na minha residência, e lá eu penso, reflito sobre o dia, capto, me conecto com energias boas, recarrego as baterias e vou pro próximo dia de batalha. Resumidamente é isso. E bota um sorriso no rosto e bora lá, como diz a Valentina. Mas não é fácil não, tá, velho? O bagulho é doido, irmão. É que eu tenho o meu Telzinho também, daí são duas, né? A Valentina, 5 anos, e a Alicinha, 1 aninho. Maninho, coisa então boa. aí, eu te entendo, eu sei como é essa parada. O Telzinho, o bagulho é doido, irmão. É? Sabe o Tasmania? Meu Deus. Sei. Ele só não é o Tasmania porque ele não come móveis. Velho, o negão é danado, velho. Ele tem uma energia, ele mesmo. Ele olha pra mim e fala assim, seu danado. Ele fala, sério, cara. Sério. O Telzinho é maravilhoso. Cara, meus filhos são maravilhosos, cara. Eu tenho muita sorte, assim. Muita sorte. As divindades me colocaram pessoas boas, sabe? E aos poucos as pessoas ruins foram saindo do meu entorno, sabe? Sem que eu precisasse expulsá-las. E é doido, às vezes eu reflito sobre isso. E eu tô falando de uma pessoa que tem 43 anos, que é a minha idade, né? Aparenta? Então, ao longo... Nem aparenta. Eu não vou nem repetir de novo. Deus, não. Maria, não bota a pilha que ele já Não, tá... desculpa, mas é que agora eu fiquei impressionada. Teve um podcast que eu assisti, inclusive o cara que te entrevistou tá sentado lá, esse cara é o fenômeno, né? Não, eu amo, pô. O Anderson é um fenômeno. Não, Esse o ali Anderson, é demais. Ele tem um coração que não cabe no corpo dele, velho. E lá naquele podcast eu vi que o outro brother dele lá, eu não lembro o nome dele, lá do outro brother lá que tava apresentando. Também não com o lembro, Anderson. eu marquei o nome do Anderson. Só marcou o Anderson. É porque o Anderson é o cara. O Anderson é um cara. E eu vi que eles perguntavam bastante lá do Botox, falaram que tu tava bonito. E isso aí foi ano passado, Anderson? Ah, ano passado, e de um ano pra cá tu não mudou nada, né? Mudei bastante. querido, Não, mudei. fisicamente assim não, né? Não? Que história Tô é no essa de shape. Botox, Ed? Não existe isso, eu nem sei o que é, mano. É tipo a música do Zeca, igual a música do Caviar lá. Eu nunca ouvi, eu só ouço falar, né? Tem essa parada aí. Mas enfim, queridos, é isso. Podem perguntar, querido. Tô aqui Vai lá, Maria, manda lá, Eu queria faça. perguntar, Ed, desde criança tu é comunicativo? Sempre foi? Então, tem uma história. Vai lá. Tem uma Boa. história. Com Gostei. 11 anos eu comecei... A propósito. Com 10 anos eu decidi que eu seria o melhor vendedor de picolé do maciço do Morro da Cruz. E fui o melhor vendedor de picolé do maciço. Para. Tu tinha 10, vendia picolé. Eu tinha 7, vendia também. Eu também vendia picolé bem. Eu vendia bem. Mas eu vou ouvir a tua história, que eu me interesso pela dele, né? O convidado é ele, né? Agora não. Agora só um pouquinho que eu vou te dizer uma coisa. Irmão, com 7 anos você já sabia fazer a continha certinho pra vender o picolé e pá? Não, eu só sabia chupar o picolé. Tá vendo? Como é que é o melhor, né, Ed? E Cancela. a minha mãe ia lá e cobria. Falava, meu filho, não, daqui eu vou pagar meu filho. E chegava em casa... Deixa eu te falar o que acontece. A dona Inês, depois eu vou contar uma história da dona Inês, que é minha mãe, né? Com 10 anos eu decidi que eu seria o melhor vendedor de picolé do maciço do Morro da Cruz. Fui um ótimo vendedor de picolé, com exceção da primeira vez, que tinham 20 picolés de uva dentro da caixa. O meu predileto eu chupei os 20. Mas eu ganhei o dinheirinho dos outros 20. Comprei 300 gramas de carne moída, porque naquele dia eu não queria comer só polenta. Enfim, eu não gosto de polenta. Tu não gosta? Tu já sabe. Pô, você ia trazer Para a com polentinha essa- frita, pô. Traz polenta pra tu ver se eu não saio daqui correndo. Irmão, Gustavo aí... já ia acabar com a entrevista. Aí é o seguinte, tu ia acabar com o bagulho todo. Aí deixa eu te falar, com 10 anos eu decidi não deu isso. controlar o irmão. Pra vender o picolé, eu precisava me comunicar, né? Com 11 anos aconteceu o movimento hip hop na minha vida. Eu comecei a fazer rap com 11 anos. E aí a minha desenvoltura, a minha comunicação se deu através do movimento hip hop. Eu sou muito grato ao rap. O rap é a trilha sonora da minha vida, é o que me conduz até hoje. Eu não passo um dia sem ouvir um bom rap, né? Hoje a gente tem muito rap, né? Sim. Então nem tudo é bom. Sim, né? verdade. Nem tudo é bom. Mas eu procuro ouvir só as coisas boas. E a partir daí eu me tornei um cara super desenvolto. Super desenvolto. Então, sempre fui um cara comunicativo. Eu costumo dizer que a comunicação me encontrou, sabe? Fiz teatro, né? O teatro, as artes cênicas aconteceram na minha vida muito antes do jornalismo. Muito antes do jornalismo. E Chegou eu a amo. atuar, Ed? Muito. Tem muito. Você acha até nos YouTube da vida aí, você acha. Tem filme, tem trecho de espetáculo, tem umas coisas assim. Pô, da hora, né? Top. Eu conheço daqui em Floripa, eu conheço 3 pessoas, assim, daí não sei se é pela proximidade, que são das artes. E assim, cara, eu fico orgulhoso disso. Os 3 são pretos. Os 3. Opa! Ed Soul,
o Sandrinho. Sandro Maquel? Isso. Sandro Maquel é maravilhoso, cara. E a Agatha Vicente. São os três. Ah, mano. Os três. É que, você fala, é que assim, como a gente se ama, né, Guto? É verdade, tá? A gente se ama muito. Depois eu vou Se contar a ele história aqui. trouxesse polenta Tu pra tá ti, chegando tu ali ia Não, naquela... se chamar trouxesse ele. polenta, o amor Ia caía. acabar, a gente Não, sabe. acabava, já era, velho. Já era, caía por terra. Não, amor, né? Eu ia falar que eu odiava do Guto. Tu tá chegando numa fase aí Deixa que eu te depois eu vou te contar uma Sandro história. Maquel, cara, é um cara que, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores atores que o país tem. Tá? Que o país tem. Agatha Vicente, velho. A Agatha nasceu numa família de artistas. Né? Isso. E ela... Cara, eu sou suspeito a falar porque eu amo demais a Ela é Agatha. uma pessoa sensacional. A gente, às vezes, a gente fica uma semana sem se falar, mas a primeira palavra é eu te amo. Ah, da hora. Nós nos amamos demais. A Agatha Vicente é... Nós vamos nos tornar sócios, Porra, que show. Olha. mas eu não vou contar essa história Não, ainda. tranquilo. Até porque ela não é porque ela não tá firme ainda. Mas nós a vamos gente vai nos tornar- torcer muito por isso. Vai. Nós vamos sim. nos tornar sócios, assim, aqui. Da hora. Essa minha viagem para os Estados Unidos, né, que aconteceu em junho, agora, a convite do governo americano, me fez acender diversos alertas, assim. E me fez entender que eu tenho outras responsabilidades, né? Eu sempre fui um cara que quis ter voz. Eu alcancei isso. Eu sempre fui um cara que quis ter outros pretos no meu núcleo de trabalho. E com a minha batalha e com outras pessoas interessadas, eu tenho uma direção de jornalismo na empresa hoje que se preocupa muito com diversidade. E hoje eu não sou mais o único preto. Era horrível você olhar para o lado, olhar para todos os lugares do nosso estado e ver que você era o único profissional preto no vídeo, Sim. né? Hoje eu não sou mais o único. Então, são missões que estão sendo cumpridas. E eu vejo que o momento é de eu pensar outras coisas também, além de toda essa correria que eu já tenho. Então, e a Agatha vai ser o anjinho da vez. Legal. Que nós vamos sentar, nós já fizemos outros projetos juntos, né? Eu coordenei uma entidade mundialmente conhecida aqui no estado e ela era o lado administrativo da entidade, né? Durante muito tempo. E nós vamos nos aproximar porque a gente está bolando um outro plano de inclusão, de revolução, de crescimento do nosso povo. Ou seja, eu acordo e durmo com o nós por nós. O nós por nós é um método de vida. Nós por nós. Eu nunca faço absolutamente nada pensando só em mim. Show, mano. Eu decidi que eu faria isso. Eu não vou pensar só em mim. A gente eu tenho observa, que, né? eu tenho que pensar por nós. Se eu não pensar por nós, não vai dar certo. E tá dando certo pensar desse jeito, entendeu? Cara, e agir desse jeito. Sim. E isso é show. E isso pra gente que já te conhece há muito tempo, sabe que isso já veio. A gente vai voltar pra essa... Ele vai Não, contar e a a história gente lá percebe. de quando ele era pequeno e tal, né? É. Mas antes eu só queria mandar um beijão pra família da Agatha. A Agatha, inclusive, ela falou comigo aqui da última vez. Eu tô pra pegar um livro com ela, que é o... Quem tem medo do feminismo preto? É isso, né? Eu ela acho que não leu, é quem tem, postou... não, acho que não é bem esse o título, mas é mais eu ou não menos isso. também não me recordo muito assim, mas ela postou um dia, falei, porra, tô interessado. Eu tinha visto alguma coisa de lançamento desse E tem livro. muita coisa boa hoje pra gente ler. E né, aí velho, ela ficou, relacionada aí a ela isso. terminou o livro, quando ela terminou, mandou uma foto e falou, ó, tá na mão, só me devolve depois. Eu queria mandar um beijão pra família, pra Dela, queria mandar um beijão pro Vicente, queria mandar um beijão pra Agatha e queria mandar um beijão pra Tiele, que é mãe do meu sobrinho, inclusive, o Kevão, né? Lógico, Kevão. Beijão pro Lógico. meu sobrinho, ó, tio, ó. Vicentão, velho. Vicentão, Dela, a canja da Dela. Ah, maravilhosa, né? A canja da Dela é maravilhosa. Cara, a Agatha... A propósito, será que a Agatha sabe fazer a canja que a Dela faz, velho? Vamos perguntar pra ela. Sabe que a Dela, além da canja, ela faz uma maionese rosa. Tu já comeu a maionese rosa? Não, mas a canja já. É? Não, a canja também já é. A maionese rosa, irmão, é coisa de outro mundo. Fiquei Chegou um dia, curiosa. um dia eu fui almoçar lá, aí a gente batendo um papo e tal, chegou a maionese, que eu gosto muito de maionese. Chegou a maionese, quando chegou a maionese era rosa. Aí eu falei, maionese rosa? Que parada é essa aí, mano? Come, é lá do Rio Grande do Sul e tal. É porque acho que bota beterraba, uma parada assim, por isso que ela ganha outra cor, né? Entendi. Entendeu? Mas é o único lugar do mundo, e aí eu tô falando isso porque toda vez que a gente se encontra, a gente fala disso. É o único lugar do mundo que eu já comi maionese rosa. É porque se não for assim, se não for da mistura da Dela que ela faz ali, é possível que a maionese esteja passada, né, amigo? É melhor o cara não ir naquela Melhor maionese. não ir, melhor não ir. Vai que dá o famoso revertério, né, parceiro? Melhor não ir. Mas Não a é? Maria perguntou pra ti dessa questão da comunicação. Tu tava entrando ali que com 11 anos o rap se apresentou pra ti, Sim. né? E daí foi ali que tu foi desenvolvendo essa questão da Cara, comunicação. o rap me fez crescer muito, cara. O rap me faz crescer muito, assim.
Tudo começou com uma poesia de colégio, cara. A gente acabou ganhando através de uma rima. Eu e o Pierre, que é meu irmão de vida, né? Pierre, muita gente pensa que a gente é irmão de sangue. Eu até gosto quando as pessoas confundem assim, porque ele é um irmão mesmo. Nós começamos juntos, exatamente. Uma poesia que falava de meio ambiente, e a gente começou a notar que nós até levávamos jeito pra coisa. E nascia um dos primeiros grupos de rap de Santa Catarina, o primeiro a lançar videoclipe, o primeiro a lançar CD, que era o Realidade Suburbana, Sim. né? E o rap me apresentou diversas coisas, me apresentou o ativismo, o rap me fez ser combatente. Hoje eu sou combatente. Sim. Né, velho? Eu sou combatente. A diferença é que hoje eu pertenço a um negócio que não é meu e eu preciso ser combatente estrategicamente. Então, dentro das minhas estratégias, eu continuo fazendo rap. Sim. Né? Mas aí eu conheci o berço do rap, que foi São Paulo, cara. O metrô São Bento, sabe? Conheci o Nelson Triunfo, cara, pessoalmente, lá no início da década de 90. Tive o desprazer de conhecer o Cabo Bruno do livro Rota 66, do Caco Barcelos, numa abordagem policial em que eu levei um tapa do cara, sabe? Sério? Tive o desprazer de conhecer ele. Nossa. O Cabo Bruno não foi legal. Não foi legal, ele era um cabo da rota, né? Sim. Que é a polícia ostensiva, né? O choque o famoso BOP de São Paulo, né? Não foi legal. Lá na década de 90 isso aconteceu, né? E o rap me proporcionou muitas coisas boas, cara. Muitas coisas boas mesmo. Inclusive, o meu último show de rap foi onde o principal trabalho de comunicação do start, lá do início, aconteceu, que foi no Planeta. Sim. O meu último show de rap foi no Planeta. Foi no Planeta. Onde a comunicação praticamente começou. Sim. Né? Então eu tenho um carinho por esse projeto, Planeta Atlântida. Infelizmente a gente não tem mais em Santa Catarina. Eu mas não fui. Não Não cheguei foi? aí. não chegou. Desculpa, Maria. Que idade você tem, Maria? 22. Daí eu não sei, a gente sempre conversa aqui. Eu tô nessa vibe dessa rapaziada aqui que a gente tá vendo. Super. Entendeu? Ela tem Eu sou 22 muito- anos, mano. Eu tô Ele com a- eu acha tô que ele nessa- tem 25. Ah, mas, cara, a gente tem a idade que a gente imagina que tem. Exato. Ponto. Exato. Tá, Será que eu não imagino aparece que eu no também? tenho- Tá ruim? Eu imagino que eu tenho... 43, já não tem jeito, não. Não, 43 Não, anos. já pelo tenho Gustavo, 43. tu não tem 43, Ed. Tu é bem mais novo e é um preto gato. É que o preto gato eu já tô convencido. Agora, o bem mais novo, mano, aí... É que o bem mais novo eu não acredito mesmo. Então, mas o rap, cara, a cultura de rua... A cultura de rua é muito foda, velho. É foda, é foda. O fato é isso, sabe? E a gente tem diversas coincidências aqui. Nós começamos a ocupar lá no início da década de 1990 o recém-inaugurado Largo da Alfândega. A galera que faz a batalha de rima começou a ocupar estrategicamente o mesmo lugar depois, sabe? O rap fez ser o que eu sou, é o que o Mano Brown disse. Sim. E é exatamente isso, né? Quando eu encontro com o Brown, eu falo, primeira coisa que eu falo pra ele, cara, essa frase tinha que ser minha. Vou roubar pra mim. E pro Bill eu falo que o soldado do morro sou eu, não é ele. Nós encontramos semana passada, inclusive. Ô, o Bill, Ed, falando MV Bill. em comunicação, tu falou que primeiro veio o teatro Sim, e aí depois veio o jornalismo. tá. E nessa transição, assim, como o jornalismo chegou até você? Cara, por uma necessidade mútua, mas muito mais nossa, do que das empresas de comunicação. Porque eu chego dentro do telejornalismo, eu tava falando ainda há pouco que eu tenho 22 anos entre namoro e casamento com a mesma empresa, né? Porque eu fui garoto Planeta lá em 99, 2000. E a partir daí comecei a fazer uns trabalhos de freela dentro da empresa, mas enfim. Há 11 anos eu estou ali. E há 11 anos, quando eu cheguei, nós ligávamos um aparelho de TV. Se você virasse de cabeça para baixo, pingava sangue. Por quê? Porque as notícias meio que eram padrões em todo o território nacional, em todo o país. Você ligar meio-dia e era o pinga-sangue. Então era mostrar irmãos, pessoas que poderiam ser irmãs, se matando, porque pertenciam a gangues ou facções rivais. Apreensões de drogas e armas, pessoas sendo presas, a favela sendo menosprezada. E quando eu chego com um projeto completamente contrário. A gente decide fazer um projeto
que enaltece a favela, que enaltece a vila, o beco, a viela, a comunidade. As pessoas contam as suas histórias como elas entendem que a história é de fato e sorrindo. E aquele projeto, chamava Alô Comunidade, aquele projeto ele chega dando soco na TV. Porque o negócio da televisão é audiência. Sim. Só que as pessoas tendem a isso está mudando bastante, ainda bem. Mas as pessoas acreditavam que a favela não dava audiência. E a gente vem com outra proposta. Totalmente diferente. Vamos mostrar que a favela dá audiência. Irmão, a gente... Cara, tu não tem noção, a gente criou uma religião. A gente não criou um quadro de televisão. Sim. Nós criamos uma religião. As pessoas ligavam suas TVs no sábado pra assistir aquela parada. Exato. Eu lembro da minha Lá mãe. na coloninha, a matriarca da colonia, o tio Boca, o Bita, ligavam a TV pra assistir a história da Dona Lucia aqui do Mocotó. Isso aí. Isso mesmo. Entendeu? Que ligava no sábado seguinte pra entender como foi a história da Dona Uda e de todas as lavadeiras, como foi a avó do seu Teco, o falecido Teco, enfim. Isso. Né? Então a gente entra de uma maneira contando a história como ela realmente é. Por quê? Porque a comunidade nunca teve a oportunidade de contar a sua história. Né? Hoje nós temos, é na TV, é em filme, né? É em série, é em livro, nós temos intelectos favelados contando história através da literatura. Mas quando a gente chegou, você percebe que a gente não tinha. Sim. E aí foi isso que aconteceu. Então o que começou a acontecer? A mídia começou a ter uma codependência da imagem desta pessoa aqui. Né? E eu, obviamente, tinha um interesse gigantesco, que ainda existe, que é de enaltecer e de fomentar e incentivar novos adeptos do lado positivo dos guetos. Sim. Entendeu? E nasceu uma missão. E essa missão começou a dar audiência. Então eu passei a ser um número que dava número e dou o número, né? Sim. Então rolou meio que uma parada. Então tá, velho, massa. Eu quero audiência, eu tenho um cara que dá audiência. Vambora. E aí deu no que deu. E chegou um momento que os caras disseram assim, velho, a gente precisa de ti todos os dias no vídeo, velho. Eu digo, vambora. Vamos dar-lhe. E aí a minha vida acabou se transformando no furacão que ela é hoje. Sim. Entendeu? Só que eu nunca imaginei, por exemplo, vou citar de novo, eu não sei quantas vezes eu vou citar, mas é assim, quando você pensa em Estados Unidos, você pensa na maior potência do planeta. Sim. Então você imagina que o que eu comecei com o meu coração querendo salvar a vida de pessoas que ainda são seres humanos em formação, eu comecei de uma forma pequena, com uma vontade singela, de simplesmente salvar a vida dos meus que eu via morrendo todos os dias. Sim. Sim. Você acha que eu ia imaginar que um dia eu vou falar que sim? Sim, pra você, sim. Eu tô te vendo. Eu tô olhando pra ele, mas eu tô te vendo. Você de amarelo aí que tá me olhando. Isso, você que tá me oferecendo. Pode chegar pelo meio aqui, por trás da câmera. Aqui, ó. Chega aqui. Isso chama visão. Isso se chama visão periférica. Ela saiu pra rir. Ela saiu pra rir, mas já volta. Passa por trás aqui, chega aqui no meio. Aqui, ó. Sem ninguém ver. O lugar é esse aqui, ó. Tá. Ela achou que eu não tava vendo, eu tô vendo. Eu tô achando aqui que tu tá falando de amarelo, o tio Sam lá te chamando dos Estados Unidos. Eu já tava dando uma viajada total. Cara, aí eu... se tem uma depois coisa que eu não me tinha, toquei. tá vendo? Se tem uma coisa que eu não tinha era visão periférica, muito obrigado, tá? Eu não tinha visão periférica, juro. Só que eu tive que desenvolver isso, ter a visão periférica. Então assim, ó, aqui eu tô vendo que tem um irmão. Tem um brotherzão que veio tem um nos brotherzão ali. prestigiar A gente com tem uma esposa. rapaziada aqui hoje, né? Ali tem 3, né? Aqui tá vendo 2, mas tem 3 ali. E o irmão lá... que tem um bebê lá. Tem um bebê. Ah, tem um bebê. É disso que eu tô falando. Ainda bem que ela se alimentou. Porque eu vi que ela tava se alimentando. Tem que alimentar uma filhada, A moça gravidinha. tudo Tô tem que ligado, irmão. Eu tô ligado, Olha, rapaz. ele criou a visão periférica Mas da sabe qual é mulher. esse Não, eu problema aí, tenho. cara? Que nós É que mulheres eu Vocês não sento de costas pra Ó, porta. lá vem ele. Não sento, eu sempre sento de frente Não, também. nem eu também. É? Não. Então, hoje eu sei que eu tô contigo, tá tudo certo também, boa praça, não vai chegar ninguém do mal aqui, né? Na outra vez foi o Cláudio Monteiro, eu também tava seguro, mas é delegado, tá? Não vai deixar acontecer nada. Claudinho sabe tudo, Tu para menos de soltar contar pipa. mentira. É? Cláudio Monteiro, perdão. Que é mentira? Opa. Para de contar mentira. Só um Você pouquinho. tá virado pras costas, de Tá ponta rolando pras uma... costas. Só aqui na gravação. Tá rolando uma DR, rapaziada. Não, mas falando do irmão que eu tô vendo aqui, ó. Sim. Quando eu falo alguma coisa aqui e que ele faz, ele concorda, assim, eu digo, puta, mano, ganhei o coração do irmão. Sim. Eu tô de olho no senhor, irmão. Mas voltando ao nosso assunto aqui, eu fiz tudo isso, cara,
com um sentimento puro de simplesmente querer salvar os nossos, né? Assim como é o meu projeto de palestras, assim como... Enfim. E de repente você vê que os caras, os gringos, descobriram, né, velho? Os caras assim, cara, tem um neguinho lá em Santa Catarina... Tem um negrão lá em Santa Catarina que ele faz uns trampos doidos lá, velho. Faz um barulho. Vamos trazer esse negão pra cá, né? E aí lá fui eu, 18 dias lá, fiquei. E o mais doido dos caras lá nos Estados Unidos, os caras queriam entender como eu estou no estado que é recordista de registros de boletim de ocorrência por injúria racial, fazendo o trabalho combativo que eu faço numa TV aberta, Sim. numa estrutura que não é minha historicamente, falando de nós dentro de um estado, né, que Uma tem grande esse questão, né? que tem esse comportamento péssimo, né, velho? Péssimo. Péssimo. E aí eu digo, cara, é força de vontade, eu acho, mano, sabe? E eu acho que é missão. Como é que... Pô, desculpa, Maria, por favor. Como é que surgiu esse convite, Ed? Porque dá pra ver que foi um momento muito especial, né? Cara, eu não tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, tá? Sério? Não tinha esse sonho. O meu sonho era ir pro continente africano, conhecer a nossa história. Eu queria conhecer a minha história. A história dos meus antepassados, enfim e tal. Só que um convite do governo americano não se nega, né? É. Se nega. E aí os caras já sabiam tudo, velho. Foi meio FBI o Eu negócio. ia dizer, assim. já tinha te investigado ali. O cara foi meio FBI, os caras tinham 10 materiais meus, os caras sabiam exatamente como eu me porto, como eu me comporto, qual é a minha ideologia, como é o meu combate. Sabiam que eu sou filho da Dona Inês, sabiam de onde eu vinha, sabiam de tudo, cara. Ali tu ficou apreensivo. Não, Não? que bom que vocês me descobriram, porque eu quero ser descoberto mesmo, amigo. quero Né? falar. Só quero deixar bem óbvio pra vocês que eu não sou o único. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa legal, entendeu? Brincadeiras à parte. Aceitei o convite. Entendi que era um intercâmbio profissional, que o tema era diversidade e inclusão, que nós iríamos num bonde de 12 jornalistas pretos pra lá, que nós teríamos muitas agendas a ver com esses temas. Aproveitamos o máximo, demos o nosso máximo, voltamos com muito network feito, muitos contatos bacanas mesmo, de verdade, assim, com ideias de negócios, com ideias de abordagens diferentes, com novas inclusões e, óbvio, para evidenciar e conquistar a normalidade da diversidade, entendeu? Sim. E eu vim com outros projetos. Então, foi um momento muito especial. Foi um momento muito, muito legal mesmo, de verdade. Eu conheci pessoas e fui a lugares que eu sonhava. Aí as pessoas perguntam assim, Edson, você foi pra Disney? Não, amigo, eu não fui pra Disney. Edson, você foi na Times Square? Não, amigo, eu não fui na... Eu fui você falar não de um foi. assunto mais importante. Edson, você foi pra New Jersey? Não, não fui. Você não foi? Não, não fui. Ah, tá. Onde você foi? Eu fui pra Washington. Foi muito legal. Sim. Né? Foi muito legal. Eu fui no Museu Nacional da História e da Cultura Afro-Americana. Entendi que Martin Luther King é muito mais do que a gente imagina. Sim. Lá, né? Sim. Entendi que o museu só existe porque a Oprah, por exemplo, deu 20 milhões para existir o museu. 5 milhões Michael Jordan, mais 10 milhões do Tiger Woods, que é o cara, Sim. o primeiro no Campeão, golfe, né? que é o campeãozão. Serena, acho que Serena e a Maravilhosas. E a Vênus? deram uma grana e o museu existiu. Fomos para Iowa, né? O estado, aí sul, né, velho? O sul é muito racista lá, né, velho? Me deparei com situações complicadíssimas lá, complicadíssimas. Fui no museu, a gente teve muitas palestras com entidades maravilhosas, visitamos canais de TV Fox, a ABC, nós fomos em diversos outros lugares. Cheguei no Juneteenth, que é o dia da consciência negra deles, em Greensboro, na Carolina do Norte. Demais. Cara, a confraternização foi o primeiro ano que o Juneteenth é feriado. Sim. O Biden assumiu e sancionou o feriado. Então você pensa, mano, a negrada tava... Cara, que confraternização, cara. Num parque gigantesco, imenso.
a festa rolando, cara, encontros de R&B, encontros de pessoas country, de artistas country, de food trucks, todos de empreendedores pretos, cara, 200 pessoas esperando para ser atendido em cada um deles. 200 em cada, sabe? Nossa. E aí, congressos maravilhosos, cara. Conheci a realidade das TVs lá, é muito legal. E eu conheci um cara, velho, que ele me marcou demais, que é Joy Davidson, que é um dos fundadores da Associação Nacional de Jornalistas Pretos. Tudo que envolve diversidade nos Estados Unidos tem o dedo dessa associação. Passa lá. Só que os caras começaram o trabalho deles em 1975. Irmão, acredite, nós estamos em 1975 aqui. Eu ia falar isso agora. Lamentavelmente. Eu ia te perguntar Lamentavelmente. Mas, então, é isso. Eu ia te perguntar isso, Ed, assim, ó. A sensação que a gente tem quando olha pro preto americano é que ele tem consciência da posição dele, da posição social, do que ele pode, né? Dos direitos que ele tem essa consciência disso, assim. Que ele vai sofrer algum ato de preconceito e que ele vai... Isso é a sensação que a gente tem aqui, né? Que ele vai se levantar contra isso, não só porque ele entende o direito dele, entende a posição dele, e porque também ele, aparentemente, sabe que ele terá um respaldo. Que ele vai ser respaldado e vai poder brigar pelo direito dele. Essa é a sensação que a gente tem de fora. Mas tu sentiu isso lá ou não? Não, é que assim, eles são mais combativos. Sim. E isso a história explica, né? Sim, sim. Tem muito a ver com as colônias que saíam, né? Que era uma colônia riquíssima. Saía e ia pegar lá na Zâmbia os caras mais parrudos, famílias reais, os caras mais articulados, que tinham uma outra cultura. A cultura da corda, ela já existia. A cultura do metal, dentro das possibilidades, existia e tal. Pra cá, nos trouxeram, né? Então trouxeram a galera que era uma galera mais franzina, uma galera... O processo de escravidão aqui, ele se deu de uma maneira para impedir o nosso crescimento. Então, assim, eu falava antes nos bastidores com o Anderson e eu disse para ele assim, cara, eu não sei se o meu bisavô e a minha bisavó vieram da África juntos. É possível que a minha bisavó se tornou minha bisavó aqui. Porque os caras separaram todo mundo. Sim. Né? E isso com um aval de patentes importantes, estruturas importantes, né, cara? A igreja foi uma corresponsável por toda essa atrocidade, né, velho? E aí, assim, ó, não, pega esses caras, vamos fazer o seguinte, mano, vamos montar palanque em tudo quanto é porto que tem aí, vamos leiloar essa negrada, essas coisas, né? Porque nós éramos coisas, vamos leiloar. Lá não. Lá os caras foram em bloco. Ó, essa galera aqui vai pro Tennessee. Leva pro Tennessee, com as anais deles, né? Com as nais deles lá, eles foram pra lá. Essa galera aqui vai pra Iowa, essa galera vai pra New Jersey, essa galera vai pro Texas, enfim e tal. Então, você percebe que as famílias lá não foram separadas, mas o grupo permanece mais unido do que o nosso aqui. A gente não tá. A gente chegou aqui completamente desarticulado, velho. A gente não falava a língua dos caras. A gente tava num lugar que a gente nem sabia como tava. A gente tava assustado porque milhares dos nossos foram arremessados dos navios nos oceanos. E aí você chega aqui, você vai fazer o quê? Não, mano, vamos fazer exatamente o que o maluco quer, velho. Senão nós estamos ferrados. Claro, exato. Entendeu? E aí nós crescemos com impedimentos, né? O impedimento à escolarização, por exemplo. As nossas escolas populares nascem a partir dos pretos e pretas escravizados que tiveram um pouquinho de alfabetização. E aí decidiram sair daqueles lugares e irem para os quilombos. Quando chegam nos quilombos, montam uma escolinha. Você tem que aprender a ler e escrever. Sim. Só que o aprender a ler e escrever é aquele que o Senhor deixou ele ter. Sim. Aquele pouco conhecimento. E aí nós já crescemos com uma dificuldade gigantesca. Nós crescemos sempre atrás. Os caras lá, não. Os caras chegaram dizendo assim, velho, tá, você não deixa eu frequentar a tua universidade? Pera aí, eu vou montar a minha. Ah, você não deixa eu jogar na tua liga de basquete? Beleza, eu vou montar um time de basquete que vai ser melhor que todos os times de basquete do planeta. Nasce o Harlem Globetrotters. Agora, 2020... Ah, não tem um museu da história e da cultura afro-americana? Pera aí, vamos pegar uns milhões dos nossos milionários aqui, a gente vai botar bem no centro de Washington. Fizeram. Sim. Entendeu? Aqui nós estamos aquém por quê? Primeiro, culturalmente é diferente. O racismo dos caras é completamente diferente. O racismo dos caras é como o samba. Ah, você não vem no meu barco, eu não vou na tua lancha. Por quê? Porque você é branco e eu sou preto. Ponto. Sabe?
É um racismo horrível, nojento, grotesco? É. Mas a gente sabe que ele tá ali. Por quê? Porque o racista se mostra racista. Aqui no nosso país, você vai numa sala de 300, sei lá, quando eu dou as palestras, eu pergunto, vamos fazer o seguinte, quem acha aí que o racismo existe? Todo mundo levanta a mão, né? Beleza, agora quem é racista? Todo mundo baixa. Onde é que a gente esconde o nosso racismo, porra? Tá entendendo? Sim. Então essa parada do velado, com os impedimentos, os rompimentos, sabe? O disfarçado. Não. Beleza, cara, seu currículo é invejável, mano, mas eu vou dar vaga pra loirinha ali. Sim. Sabe? Tudo isso nos impede muito de combater, inclusive. Por quê? Porque além de combater o racismo, a gente tem que ficar provando que ele existe. Mano, isso é um saco, né? Entendeu? Desculpa. Não, é isso aí. Mas é que isso mexe... É uma aula. Não, é que isso mexe comigo. Exatamente, é isso aí. Pô, tipo, cara, tenho... já estudei muitas coisas, tenho muitas opiniões a respeito, mas aqui o convidado é tu e a gente queria ouvir de ti mesmo, porque o espaço é pra isso também. Exato. Né? Que é pra gente conhecer a história do Ed, e o espaço é pra isso também. E quando tu fala nessa questão da missão, velho, aí eu volto pra nossa história, que a gente se conhece há muito tempo mesmo. E como eu te falei, tu tinha 11, eu tinha 7 anos naquele tempo, né? É que a gente tava falando isso, né? Que hoje não faz diferença, né? Isso. Eu já tenho 43, você tem 39, é isso? 39. Hoje não faz diferença, entendeu, Maria? Sim. Mas na época, cara, isso fazia uma total, diferença né? gigante. Eu Então. era o cara mais velho. Eu tive outra coisa, né? Porque a minha galera hoje tem 50. Isso, andava com o Né? pessoal um pouco mais velho. 48, 49, Isso, 50. Eu era o Caçula da rapaziada. E eu, daí Eu sempre pequeno... fui imponente, né, velho? Eu sempre Isso, fui cara. imponente. E aí, assim, naquele tempo eu ouvi 3 nomes da tua boca que eu passei a pesquisar, a estudar, a entender, a curtir o som, né? Então, assim, eu ouvi da tua boca naquele tempo, velho. Tu vê, eu tinha 11 anos e isso aí foi uma referência porque eu passei muito tempo da minha adolescência com esses caras, assim, lendo, estudando e vendo documentário e vendo esses caras que eram o Malcolm X, Óbvio. né? Martin Luther King e o Tupac. Foram os 3 caras, assim, e eu ouvi isso da tua boca. Mano, seguinte, quer ouvir uma parada legal? Escuta o Tupac, tá ligado? Tupac é muito da hora, mano, é muito da hora. Vai lá. Claro, o Racionais era já nosso, né? O Racionais já era daqui, mas a questão nossa fora, Bíblia né? nacional, né? Isso. E, cara, desde então isso me influenciou. Confesso que eu já fui um cara muito mais ativo na questão, muito mais, já fui, muito mais, hoje bem menos. Eu tava vendo a entrevista do Zeca lá no Mano Brown e, cara, eu hoje... E às vezes eu faço uma meia-culpa, porque hoje eu tô igual o Zeca, assim, eu não consigo mais visualizar isso, assim, eu não sei se é porque esse sentimento já é meu, então eu não consigo... Visualizar o quê? Eu não consigo ver cor, eu não consigo ver essa parada toda, entendeu? Vejo racismo, claro, velado, óbvio. E até certa vez eu Eu tava vou te falar uma coisa, cara. Eu vou te falar uma coisa. Desculpa, eu preciso te interromper. Sim, claro. Primeiro vamos voltar em Malcolm e Martin, bem Isso. rapidinho. Você sabe que Malcolm, ele... A história do Malcolm é linda, né? É lindo. Malcolm, ele foi minha bíblia durante muito tempo. Sim. Eu tive fase Malcolm e fase Martin, né? E hoje eu tenho uma mescla de muitos deles, né? Porque daí eu conheci outros, né? Na época eu tinha essas referências, A gente né? é isso, né? Era o Malcolm, o Black Panthers, o Tupac. Isso. E isso. E eu só fui curtir o Black Panthers, o partido Black Panthers, porque a Feni Shakur, a mãe do Tupac, era uma combatente, era uma soldado do Black Panthers. O Malcolm, você sabe que nos Estados Unidos eu senti que ele é um tanto... que a galera meio que esconde um pouco o Malcolm. Justamente pelo comportamento, tipo assim, irmão, tá, mano, o cara me odeia, eu quero odiar ele também. Sim, sim. Né, o cara quer me matar, eu quero matar ele também. Né? Enfim. Depois é que o Malcolm muda, né? Tanto que ele substitui, na passagem de Selma, ele substitui o próprio Martin Luther King, né, velho? A convite da Coretta King, né? E lá eu senti isso. O Martin Luther King, cara, eu estive lá em Atlanta, né? Na casa onde o Martin Luther King nasceu. Então você imagina que você tinha 11 anos, então você imagina que eu estudava Martin Já há um né? tempo. Há um tempo. Então você imagina o que é eu chegar no memorial do Martin, lá em Washington mesmo, e depois em Atlanta chegar na casa onde ele nasceu. Velho, você não tem noção, cara. A sensação... Você não tem noção. Não tem. Não tem. E gostaria de... Cara, tu vai ter. Gostaria. É só tu querer. Te admiro por isso. Mano, eu cheguei... É uma grande avenida. O memorial fica de um lado. Do outro lado da rua fica o museu.
A avenida passa na rua, os carros passando, normal e tal. Eles botam alto-falantes de alta potência com trechos de discursos do Martin. Então você entra no museu, tem o carro fúnebre original, o púlpito original com alguns dos microfones originais que ele usou, roupas, vestes quando ele pregava na igreja dele, e o túmulo dele da Coreta. E tudo muito lindo, assim. Então não tem como você não ter uma imersão, sabe? Não tem como você não mergulhar naquele momento. Eu me emociono de verdade. Sim, sim. Porque foi algo que eu imaginei que... Isso eu imaginei que nunca aconteceria na minha vida. De eu visitar o túmulo do meu ídolo maior. Sim. De eu visitar o lugar onde ele viveu, onde ele pensou os seus principais discursos. Sabe? Onde ele começou a rabiscar, quiçá o discurso mais famoso do mundo, que é o I Have a Dream. Isso. Que eu sigo ao pé da letra, porque é o que eu acredito. Agora tem uma coisa, Guto, que a gente não pode fazer. Você é um cara vencedor, velho. Você está vencendo. A gente não pode, em nenhum momento, largar a mão do próximo. Nós temos a responsabilidade de trazer o próximo, cara. Você tem a responsabilidade de formar o próximo Guto, cara. Sim. Você tem essa responsabilidade. Você tem a responsabilidade de fabricar a próxima Maria. Você tem que trazer a próxima. Sim. Com esse pensamento, com um pensamento diverso, de que todos nós, independentemente de cor, classe ou religião, ou time de futebol, precisamos chegar no topo. Só que chegar no topo, para quem veio do nada, tem mais peso. Mais peso. Porque a gente tem que trazer o próximo. Sim. Sim. Porque nos estancaram durante muito tempo. Desculpa, cara, eu quero o próximo Ed Soul. Sim. Enchendo o saco do diretor de jornalismo, dizendo assim, irmão, eu quero mais preto aqui, eu quero um gordo, eu quero um obeso, eu quero um cego, eu quero um vesgo, eu quero um manco. Isso é diversidade. A gente precisa fazer isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai sentar em cima das nossas conquistas. Hoje eu tenho um carro legal. Né? Cara, eu consigo viajar, eu tenho uma estrutura com a minha família. Sim. Sim. É massa, é legal. Só que eu quero que todos os meus moleques tenham. Todas as minhas meninas tenham. Sabe? Sim. Eu queria que a minha voz ecoasse somente para as comunidades. Elas romperam essas barreiras. A minha voz rompeu essas barreiras. Hoje eu falo para os prédios, eu falo para os... Então tá, irmão, beleza. Olha, eu quero muito que você chegue, mesmo você sendo o filho do morador da cobertura. Não tem problema. Você tem que chegar, irmão. Sim. Você tem que pegar o seu canudo, botar na mão e tal. Mas é o seguinte, você tem que olhar na linha do horizonte pro moleque que tá lá na quebrada. Entendeu? Sim. Quando você me diz assim, não, mas cara, eu tô meio Zeca. Irmão, não fica. Não, mas essa questão de Você estar tá meio em Santa Zeca... Catarina, tá ligado? Sim, né? não, mas essa questão aí... Mas Você eu tem que concordo ser um contigo. franco atirador, irmão. Concordo. Você tem que ser um... Cara, Esse meio Zeca que eu te falei eu era tô na montando questão... meu exército. No mínimo, você é sargento no meu exército. Tô junto contigo, sempre. Tô junto, Não, sempre. sargento... Não vou falar de vida militar, não. não. Foi só um exemplo. Só um. Não, É um cara, mas exemplo, assim, às vezes, que a gente eu se falo arrepende isso de dar, assim, eu tenho... Foi mal. Não é que depois você vai perguntar sobre posicionamento político. Não, eu tô pronto pra responder. Eu tô pronto pra responder. Devagar, né? Vai devagar. Não, cara, mas assim, eu ainda estou muito na atividade, nessa questão de trazer os nossos, realmente, elevar e trazê-los para buscar, quem sabe, a nossa realidade, mudar de vida mesmo. E não só isso, educar a rapaziada mesmo, para que eles tenham uma outra visão de mundo. Mas quando eu disse que eu tô meio Zeca nessa questão do racismo. E às vezes eu me culpo muito por isso, porque assim, qual é a atividade que eu tenho atuado assim, em relação ao racismo? É sempre quando eu estou presente. Quando eu estou presente, que a coisa acontece, eu me manifesto. Mas eu me sinto culpado por não ser um ativista, por exemplo, nas redes sociais. De estar mais ativo ali, de participar mais ativamente disso. Entendeu? É isso, é nessa parte que eu estou muito Zeca, entendeu? Sabe o que eu acho? Eu penso que você é um cara que não precisa... Porque, cara, vamos combinar que é o seguinte. Depois que inventaram a rede social, a gente tá cheio de ativista de tudo. Sim, De tudo. Sim. A gente tem ativista de tudo. Eu tomei borrachada da polícia em passeata, né? Eu cresci dentro de movimentos sociais. Sim. Nada substitui o tete-a-tete. Nada substitui o tete-a-tete.
Eu acho que o que a gente precisa pensar, Guto, e principalmente você que tem só 22 anos, cara. Sabe? É verdade. É verdade. Eu queria ter 22 anos hoje com o entendimento que eu tenho. Sim. Eu queria muito. Cara, eu ia ser muito foda. Juro pra Não, tu você. já é, imagina com Não, 22 anos. não sou. Tu é. Não sou. Tu é. Tá. Ou não é? É, né? É. Não, enfim, o homem é bom, tá, o homem é vocês bom. acham isso. Mas enfim, eu posso falar, mano? Pode, fica à vontade. Sabe o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem que se posicionar e construir opiniões. Construir opiniões. Quando as pessoas me pedem para fazer um material na TV sobre racismo, eu faço o material sobre racismo como se a gente tivesse superado, nós que sofremos o racismo, Sim. e condenando quem ainda age com ele. Né? Se a gente torna isso fora da TV, fora da rede social, se a gente reúne um grupo de 30 crianças, por exemplo, 30 adolescentes, e a gente começa a costurar dentro de algo que seja atrativo para eles, o entendimento do racismo, a busca pela igualdade e a vivência de um coletivo sadio, a gente vai... Cara, a gente tá mudando 30 cabecinhas. Entrando nesse papo, assim, a gente tá trazendo educação. Nesse papo. Sim! E pra ti, né, que eu vi ali tu falando do racismo, tu falando de antepassados. Tu não acredita que hoje na educação isso é muito mal falado? A gente teria que abordar de outras formas, trazer mais conhecimento. Eu lembro da minha fase de escola, né? A gente abria os livros de história, pra mim era totalmente mínimo, assim, do que deveria ser passado pra nós. Eu acho que isso já... E o racismo já vem, é óbvio, desde os nossos antepassados e tal. Mas eu acho que é pouco abordado e não é de uma forma certa sobre tudo que aconteceu na nossa história. É que eu acho assim, eu acho que a gente tem que parar de falar do racismo só quando ele acontece. Exato. Né? Acontece um caso que fica famoso. Cara, vamos falar desse caso, vamos repercutir e tal, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado, porque repercutir o caso, pra mídia, é ter a TV ligada naquele canal. Sim. Sim. É você ter acesso àquele portal. É você ter acesso a certo stream. Enfim, pra nós não. Pra nós isso tem outro peso, né? Só que a educação eu vejo o seguinte, você imagina o seguinte, todo e qualquer moleque, a grande maioria, tirando, infelizmente, os miseráveis que não têm condições de ter o mais simples dos smartphones e o pacote mais simples de internet, os demais têm. Sim. A informação na palma da mão. Então, ali na frente da lousa, tem um cara dando aula, que seja de sociologia, enfim, e o cara fala algo, expõe a opinião dele. O cara diz assim, não, mas o Google me disse outra coisa. Tio Google. Você tá entendendo? Então, você imagina como é que é educar hoje as crianças, principalmente aquelas que não têm uma estrutura bacana, Sim. são vítimas da desestrutura familiar, e você implantar na cabecinha deles a igualdade. Cara, é foda. Sim. E tem uma outra questão que eu vejo que é a Lei 10.650. Ô, me ajuda aí. Qual é a lei? A lei do... Vamos pesquisar aqui. Uma coisa que eu aprendi Agora na faculdade 11 é que o advogado é um bom pesquisador. Agora é Ai, 11 mil. Agora é Não é 11 pra tá na mil. mente. Mudou. Tem um adendo. 11 mil alguma coisa. Digita aí. Lei do racismo. Puta, a gente tá falando do tio Google. Tu vai pro tio Google. Ai, agora vai pro tio Google. Mas ele ajuda. Ele ajuda. Ajuda. Sabe como é que... Sabe Usando da forma certa, É, ele que é um ajuda, outro desafio, né? Se né? a gente Que é um for outro pensar. desafio. A gente tem que começar a falar disso. Se a gente começar a falar de igualdade, a gente está combatendo o racismo. Sim. A metodologia de ensino tem que ser mais atrativa. Porque o moleque que tem um smartphone na mão, que joga Free Fire Sim. online, ele tá de saco cheio de ouvir o professor dele, velho. Exatamente. Acho que Só que o professor dele é um puta sábio. Agora o que a gente tem que fazer? Mudar o modus operandi. O moleque tem que se sentir dentro da parada. exatamente. Por que a gente não cria um jogo, não é? Um jogo online? Como é que é o nome dos esportes? É e-sports, né? Isso. Ah, Por que a gente não cria um jogo que seja visando igualdade, equiparando pessoas, cor, né? sim. Etnia? Não, ninguém criou isso.
Eu não sei fazer, porque senão eu teria feito. Com eu não sei certeza. fazer. Não tenho dúvidas. Entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa que seja atrativo pra molecada. Sim, não, eu concordo. Porque se você chegar pra molecada e dizer assim, cara, você não pode fazer o racismo, que não sei o que. A molecada vai, ih, caramba. Aí ele tem um pai racista. E ó, o professor tá com mimimi já. Entendeu? Ai, que vitimismo. Sim, Entendeu? sim. Então a gente tem que pensar de alguma maneira que a gente consiga falar com gregos e troianos. Sim. Entendeu? Se a gente falar da maneira como eu falo, algumas pessoas vão gostar, outras não. Sim. E é simplesmente normal. Mas a gente Entendeu? vê que a tua forma de falar conecta muito jovens. Cara, eu tenho uma muito coisa que eu jovens. não sei o que rola, velho. Eu juro, cara. Mano, eu faço umas... O meu projeto de palestra tem 13 anos. E eu vou visitar escolas. Cara, os jovens gostam de mim, cara. Exato. Cara, eu acho massa isso, A gente velho. vê que traz, e a gente precisa... eu concordo que todos os professores são sábios, tanto que eu estou me formando e também a gente é sábio, se a gente sabe, a gente quer passar para as crianças muitas coisas. Mas eu também concordo que a gente precisa mudar a nossa metodologia. Porque hoje a gurizada não é a mesma, né? Por mais que eu tenha 22 anos, a gente já vê que eles não são mais os mesmos, né? Então, a gente muda muito. E a gente precisa dessa metodologia. Mudar. A gente Sabe fala que eu- isso com quem? Deixa eu te falar uma coisa. Como Sabe que eu fico não? feliz? Sabe que eu fico feliz? O quê? Você é a mais nova pedagoga da parada. Ó. É verdade, a gente precisa de pessoas com sangue nos olhos, assim, Sim. sabe? E o sangue nos olhos não é o cara que... Eu faço parte da geração do combate, velho. Sim. Sabe, do combate. O cara que ia pra rua, que tomava borrachada mesmo. Sim. Entendeu? Que combatia com sangue nos olhos aquele fervoroso. Que ocupava os lugares, entendeu? Não é mais assim. Não precisa ser mais. Sabe, a gente precisa ensinar, a gente precisa trazer o próximo. Sim. Precisa pegar na mão. Sabe, Vamos lá. pegar na mão e dizer assim, vem cá, velho. Vamos junto. Sabe? Eu tenho a felicidade, cara, tem duas crianças, cara. Um é o Guilherme, que é do CEDEP, que é de um projeto social aqui do Monte Cristo. Ele assina Gui Sou. Olha a responsabilidade disso, cara. Sim. Nossa. O moleque tem 12 anos, cara. E tem uma menina, a Manu, de 8 anos, que mora na comunidade mais vulnerável de Santa Catarina, que é a Frei Damião. E o sonho dela é ser jornalista. Tu tem que ver a menina se expressando, falando de igualdade, cara. 8 anos de idade, velho. E os caras se inspiram em mim. Show. Eu disse assim, mano, eu vou pegar os dois pela mão e vamos ver até onde a gente vai. Vou adotá-los e vambora. E vamos Vambora, velho. Não sei. Ô, Ed, é o seguinte, cara, mas voltando ali naquele papo educação aí, que tu tava falando da lei 10.639, 2003, e 11.645, 2008. É dessa aí que tu tava falando? Era dessa que eu tava falando. A 10.639 determina que toda e qualquer unidade de ensino deve, é uma lei, Uhum. deve inserir a diáspora africana no seu currículo escolar. Ponto. Ou seja, nós vamos aprender a cultura africana. Sim. Sim. Porra, tu quer um exemplo maior de inserção de diversidade dentro do ensino, currículo. né, cara, do currículo? A 11.645 é um adendo, né? Como fala, meu doutor? Como é que fala isso? É, tipo, pode ser... É uma correção? Não, às vezes é uma emenda, ou muda, vai suprimir um artigo e inserir um artigo, outro. Falando aqui no português, claro, pra galera entender, Deixa eu te tá? falar do inserir, então. Você acredita que na 10.639 não estavam inseridas as comunidades indígenas, os povos originários? Poxa. Nossa. Porra! Aí não... Aí, em 2008, a 10.639 nasce em 2003. Em 2008, ela se torna 11.645, porque nós cometemos o grande erro de não colocar quem era o primeiro Sim. dono dessa terra. Entendeu? Loucura, né? Os Não, povos olha. originários. Agora, tu imagina se a 11.645 fosse acatada em todas as unidades de ensino, independentemente se pública ou particular. Sim. Uhum. Todos os brancos saberiam a minha história. Exato. Exatamente. Todos nós saberíamos as histórias dos Exato. indígenas. Exato. O que nós estaríamos provocando? O respeito. Sim. Isso não acontece. Não acontece. Mas eu conheço muitos educadores que são muito esforçados, que se entregam muito para que a igualdade seja uma realidade e não mais um sonho platônico, sabe? Sim.
E eu os revenero. É isso, né? Reverencio demais, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. Nem A um propósito, pouco. se você ser professor no país, no Brasil, irmão... Fala, Maria, e aí? É difícil. Já Tem que ser apaixonado demais, velho. Sim, Por tem isso que que eles amar são a meus profissão. heróis. Eles Não, são os meus heróis. São meus Não, heróis agora vai dar briga, porque são meus heróis. Não, realmente, cara, são heróis, assim, ó. Antes de reverenciar e venerar também, porque estava certo, Sim. qualquer profissional, sabe, primeiro, eu dou moral pros educadores, velho. Exato. Eu amo todos os professores e professoras que passaram pela minha vida. Todos, sabe? E defendo a tese de que todos os seres humanos aprendem todos os dias. Sim. Né? Nós somos aprendizes. E olha que doido que é a vida, né, cara? Porque nós temos o dia inteiro que nós permanecemos acordados para aprender e vamos morrer sem saber tudo. Exatamente. A sabedoria não existe, ela é só uma busca. Né, velho? E por isso que eu me irrito com os comportamentos que a gente vê hoje. A ignorância, sabe, imperando, e o cara acha que sabe tudo, que sabe nada. E metade. Nós não sabemos nada, velho. Nós não sabemos nada. Sabe, se a gente não se respeitar, independentemente de quanto a gente tem no bolso, da cor que a gente tem, de como a gente anda, da nossa condição. Se a gente não se respeitar, mano, nós seremos sempre água e óleo. A gente nunca vai se misturar, sabe? Concordo. É uma tristeza, infelizmente. Mas eu sou combatente, mano. Azar, eu quero um mundo Ed, melhor. aí a gente Era entrou entrando nessa nesse parada assunto. da legislação, né? E quem legisla claro, por óbvio, né? O legislador, aquele que ocupa o cargo Né? de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, senador, né? E eu vejo que o teu nome, ele tem muita força aí na rua. Ele me chamou de... Muito. Eu vou te dizer uma coisa, Maria. Diga. Olha só, de quem conhece o Guto há muito tempo. Ele me chamou de preto gato durante todo o episódio. E Sim. agora que a gente tá no final, ele me chamou de preto gato pra me agradar, pra eu não ficar tão bravo com ele quando ele me perguntasse se eu penso em ser candidato Ele um já dia. foi te preparando. A gente Mas já assim, foi. antes de tu falar essa questão, se tu pensas ou não, é que assim, ó, enquanto morador da comunidade, daquele cara que cresceu, que conhece a realidade da comunidade, todos nós te temos de fato como a voz da comunidade. Tu nos representa mesmo, por tudo que tu já explicou dentro desse podcast. Inclusive, pra quem sabe, né, e pra quem não sabe, pode ser que tu nem saiba, porque tu não votou em mim, daí tu nem sabe. Que eu já fui 19, candidato e 1, tal. 2, 3. Né? Talvez eu tenha alguns pensamentos pro futuro pra ser candidato, mas se tu foste candidato, eu abriria, e falo aqui publicamente, eu abriria a mão da minha candidatura. Isso eu tô falando aqui porque todos que me conhecem sabem, eu já falei sobre isso, né? Mas eu quero saber de ti, se isso é uma coisa que tu tem interesse ou não, se tu achas que tu poderias... Se aí onde tu tá, nessa posição que tu estás, tu consegue falar mais por nós do que estando lá dentro desse sistema que funciona, da política. Qual é o teu posicionamento, assim, sobre isso? Assim, tem esse interesse, não tem? Na verdade, cara, tudo que eu consigo pensar antes de te responder isso é... Cara, como eu vou te xingar? Não, deixa eu te... Falando sério. Guto, eu não tenho pretensão. Cara, não tenho pretensão alguma de me lançar candidato. Nem a síndico do meu prédio, velho. Sabe? Nem da associação de moradores da minha querida e bela, né? Mariquinha, Morro da Caixa, enfim, né? Eu não posso dizer que eu sou mais de uma comunidade só, né? Cara, não tenho. Eu sou assediado, muito assediado, vocês devem imaginar. Sim. Né? Muito assediado por partidos políticos. Mas, cara, eu não tenho esse intuito. Eu acho que eu sou muito bom cobrando os caras. Certo. Eu sou muito bom cobrando. Respeito muito todos os meus irmãos e irmãs que correm nessa vertente da política partidária. Respeito, sempre vou respeitar. Mas eu estou convicto da minha não participação. Por N motivos. Eu tive que estudar a estrutura da nossa política, não só municipal, né, mas também na esfera estadual e nacional, para entender que o meu caminho seria muito mais longo com o coração e com a maneira de combate, sabe? Sim. Seria muito mais longo o caminho e eu não conseguiria ver o fim, Certo. a linha de chegada.
A minha linha de chegada através da estratégia de combate e de ativismo que eu tenho, a minha linha de chegada é um pouco mais curta. Sabe? Sim. E eu, sinceramente, uma inserção na política, um envolvimento com política talvez me fizesse desistir. E eu não posso desistir. Eu não posso. Porque a multidão que hoje acredita no que eu faço tem acesso a mim. Eu não posso correr o risco de amanhã ou depois negar um projeto para o maciço do Morro da Cruz porque a sigla a qual eu pertenço entende que não é o momento. Sim. Agora você imagina se eu perco a moral no maciço do Morro da Cruz, o lugar que me concebeu. Você tá entendendo? Eu perco a minha trajetória. Eu deixo de existir. Tudo que eu fiz até hoje cai por terra. Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que continuar combatente. Sabe? E eu tenho um outro entendimento. Eu nem sempre vou ser figura pública. Porque daqui a pouco, cara, a emissora que eu trabalho me olha e diz assim, não é mais interessante te ter, negão. Eu trabalho numa iniciativa privada. Sim. Né? Ou daqui a pouco acontece algo na minha vida, me ouve. Daqui a pouco acontece algo na minha vida e eu digo assim, pô, galera, valeu, cara, mas eu vou seguir por outro caminho. Sim. Entendeu? Eu tenho que ter a minha estratégia de combate sempre ponta firme. Eu preciso cair pra cima. A gente não pode cair pra baixo. Se eu falo não pro meu povo, o meu povo vira as costas pra mim. Sim. E tudo que eu quis foi ter voz e ser a voz do meu povo. Eu tô alcançando isso. Né? Eu tô alcançando isso. Então o que eu preciso é trazer a próxima voz. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu gosto de fazer essa pergunta antes de acabar as nossas entrevistas e ver de tudo que tu falou hoje, Ed. É emocionante a tua história, tudo que tu já viveu. Ver que tu traz pessoas novas e ideias novas e tu leva para as emissoras totalmente ideias diferentes, que é muito importante. Mas o que tu diria pro Ed Soul, lá vendendo picolé, aos 10 anos de idade, o Gustavo com 7. Eu mais jovem, né? Sou mais jovem. O que tu diria pra ele? Cara... Não parece. Tu diria pra ele, segue firme que tu vai conseguir? Ou o que tu diria pra ele se tu pudesse? Na verdade, eu diria pro Ed Soul, aquele Ed Soul, com 10 anos, que começou vendendo picolé, entendeu que poderia botar um qualquer no bolso, virou auxiliar de faxineiro, você sabia disso? Sim. Virou auxiliar de faxineiro, já foi engraxate, panfleteiro, já um monte de coisa. Cara, eu diria exatamente o que a dona Inês, que eu a chamo de inesquecível, que é minha mãe, que é o ser humano mais perfeito que as divindades colocaram neste planeta, que é a minha heroína. Ela é a grande responsável por eu estar aqui. Sim. Ela é a pá do bagulho mesmo. E ela me falou assim, um dia eu estava fazendo uma faxina e isso aqui eu sou apaixonado, hoje eu não pude comer, que é o amendoim japonês, né? O tradicional. Um dia nós estávamos fazendo uma faxina e a minha mãe passava cera no chão e eu era o responsável por botar um pano de lã, né, no pé e sair lustrando o lugar. No final do corredor, de um determinado ponto desse restaurante, que nós limpávamos ao meio-dia para não atrapalhar o meu estudo e nem o meio período de trabalho que eu tinha na época. Eu vi um pote de amendoim japonês e disse assim, eu quero. A mãe da gente tem o dom de fazer com que a gente deixe de querer alguma coisa. Sim. É verdade. E a minha mãe fez eu deixar de querer aquele pote. Só que eu quis entender o porquê. Ela disse assim, você pode ter todo e qualquer pote de amendoim japonês que você quiser na sua vida. Eu quis entender a mágica. Ela me disse que eu precisava ser honesto, estudar e respeitar as pessoas. Desde então é o que eu tenho feito a minha vida inteira. Eu estudo todos os dias, eu respeito as pessoas e busco evoluir. Eu tenho certeza que eu nunca vou ser um cara muito evoluído. Mas só a busca, velho, tá valendo muito a pena. O caminho, né? Então eu voltaria lá e dizia assim, irmão, ouve a tua véia. Ouve a tua coroa porque ela é a verdadeira. Sim. Entendeu? Então se eu pudesse promover a minha mãe
a figura pública, a minha mãe tem o peso que Martin Luther King tem pra humanidade. Sim. Sim. Sabe? E se eu faço, é porque ela me fez caminhar. Eu já tomei muita bordoada, né, velho? Eu tomei muito tapa, muito tombo. Fui enganado muitas vezes. Tomei muito não. Tomo muito não hoje, né? Sim. A diferença é que hoje as pessoas me ouvem, né? Ah, é o Ed Soul, né? Mas é enquanto eu tenho um contrato também. Daqui a pouco eu não tenho mais um contrato. Será que aquela pessoa vai me ouvir? Ah, será que o Ed Soul tem o mesmo peso? Eu não sei, entendeu? Fato é que a gente tem que correr pra ser estrategista no combate. É isso, tá, Maurício? Tamo junto. Graças a Deus, eu penso que é o seguinte, né, cara? Que tem a questão da internet ainda e a tua voz, ela vai ecoar durante muito tempo. Vai ecoar porque tu é um cara foda, a tua ideia é foda, Sim. tu é um cara com um coração enorme, um cara bem intencionado, um cara que eu, cara, assim, poderia ficar mais uma hora te prendendo aqui só das coisas boas que eu teria pra falar de ti. Que eu teria, não, que eu tenho, né? Mas isso eu vou fazendo aos poucos aí. Cada episódio eu vou lembrando um pouco da tua história aqui. Te amo, e cara. unindo a Certeza. gente, cara. Te amo, cara. Demais, tá? Tu é um cara Te amo sensacional. Muito obrigado por atender a gente, por vir aqui, por trocar essa ideia, por abrilhantar o episódio. O podcast fica maior com a tua Com presença, certeza. com certeza. Com certeza. Ô, mano. Com certeza, tá? Cara, assim, ó, brigadão A mesmo. gente só tem a agradecer, Ed. Obrigada mesmo por ter vindo, topar essa ideia com a gente, entrar nessa loucura que é com a gente. A gente só tem a agradecer por todo o conhecimento que tu passou aqui. Foi rápido, né? A gente poderia ficar bem Sim. mais tempo. Mas tudo que tu passou já foi gratificante. Cara, é nós por nós, né? Sempre, irmão. Sempre. Sabe qual é o mal do mal? Manda, o mal do mal. Não sei. Sabe qual é eu o já mal não sei. Eu não Sabe qual sei. é o mal do mal? Eles vacilam, eles permitem que os homens de bem cresçam. É isso Tá aí. ligado? É verdade. Fudeu, parceiro. Vamos tomar tudo de assalto. Coisa Gente, linda. beijo grande, muito obrigado pelo convite. Tá ligado? Muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. É difícil estar nessa posição de ser o entrevistado e não o entrevistador. Mas é exatamente isso. Quando a gente fala de coisas boas, quando a gente fala de busca, de alcance, do que a gente almeja, de sonhos que, por mais que a história implante na mente da gente que são platônicos, eles não são platônicos, né? São sonhos possíveis de serem realizados. Nós somos provas disso. Com certeza. E vambora. Cara, assim, ó, enquanto eu tiver a minha arma na mão, cara, munição não vai me faltar. E a minha arma é o microfone. E palavras eu busco todos os dias, nas páginas mágicas dos livros. Vambora, é tudo nosso e nada Bora deles. lá. Vamos Valeu? terminar aí, Maria, só chamando a galera pra... Pra curtir, deixar o seu like, Isso aí. comentar, inscrever o sininho. Não, ativar o sininho. Ativar o sininho, E se inscrever no canal. inscrever no canal e deixar um Deixa um comentário. Essa aí comentário, é tua. compartilha com a rapaziada, compartilha com todo mundo. Conta que o Ed Soul teve aqui no Que Bora, Confusão. compartilha com todo mundo. E bora, né? Mariazinha, mais uma. Foi? Essa foi sensacional. Essa eu vou Demais. guardar pra sempre no meu coração. Sem dúvida. Eu amo esse preto gato. Valeu, Meu Deus do rapaziada. céu. Tchau! Valeu, raça.